Dale, meus brothers, vamos para mais uma, como sempre, direto e reto. Eu sou o Maurício Guartelá e hoje é o seguinte, cara, ó, o tema do nosso vídeo é fotografia de viagens, como capturar memórias inesquecíveis, cara. Então, assim, pra gente começar, né, cara, sabe aquela sensação de você voltar de repente de uma viagem e perceber que as tuas fotos não mostraram nada, nem metade do que você viveu, vivenciou? Geralmente quando a gente chega numa viagem, a gente quer mostrar as fotografias para os nossos parentes, para os nossos amigos e contar um pouquinho daquela experiência. Talvez as suas fotografias não estão atingindo esse objetivo. Então esse vídeo é para te ajudar nesse sentido, cara. Primeira coisa, cara, comenta aqui embaixo se você já foi em algum lugar incrível que você já fotografou, aonde que você de repente foi num lugar muito massa, que as fotos não atenderam a tua necessidade, e me conta qual foi o lugar mais incrível que você já fotografou. Isso é importante também, falei da sua viagem. Primeira coisa, tá? Primeira dica, a gente vai dividir esse vídeo então em 5 pontos, né, cara, para facilitar a compreensão aí de vocês. São 5 tópicos para você de fato mudar a tua fotografia de viagem, para você conseguir que as fotos tuas, elas retratem não apenas o que você viveu lá, mas também o que você sentiu. E esse é o grande ponto. O primeiro ponto é o seguinte, ó, tenha intenção antes de clicar. E esse é um erro muito comum, cara. Primeira coisa, você tem que ter um objetivo, você tem que ter uma intenção antes de você sair fotografando, sair sentando o dedo, sair clicando à toa. Então assim, a fotografia de viagem não é apenas sobre registrar onde você esteve, mas sim sobre o que você sentiu naquele lugar. Então antes de sair clicando, se pergunte, o que eu quero lembrar daqui? Essa luz, as cores, o silêncio, o caos, a bagunça, o cheiro, a textura. Então se liga, olha só como isso pode fazer total diferença. Então, ó, por exemplo, vou colocar aqui para você algumas fotos que eu fiz lá na Mauritânia, cara. E a Mauritânia é um país muito interessante, inclusive teve alguns vídeos que eu já falei dessa viagem para vocês, mas vou mostrar aqui algumas fotos específicas de como que são os açougues lá na Mauritânia, né? Então, como que você compra carne, como que a carne é consumida lá, só para vocês terem uma ideia. Então, como isso retrata não só o ambiente, o espaço, mas dá para perceber até o cheiro daquele lugar por conta dessas fotografias. Então fotografe sempre com uma intenção. Antes de clicar, cara, pensa o que você quer registrar. Lembrando, cara, você não bate foto, você cria a fotografia. Então isso faz a total diferença. Esse conceito é importantíssimo. E 2, você deve fotografar, cara, não apenas com o seu olho, brother, tá? Não apenas com os olhos, mas com os seus sentidos. Lembra que eu falei anteriormente? Então, pensa no cheiro, cara, na textura, na temperatura, tá? No sentimento de fato, o que tua pele traduz, o frio. Então fotografa com isso, cara, porque isso, quando você tenta traduzir isso visualmente, você tem um outro resultado. Então, por exemplo, às vezes uma parede desgastada, uma textura de algum banco, uma fruta, um alimento, pode contar até mais uma história, pode dizer ainda mais do que um ponto turístico simples, que você vai lá simplesmente no olhar médio aqui, ó, pega o celularzão, pum, bate aqui. Então, fotografe com todos os seus sentidos, coloque a tua alma na fotografia, o teu sentimento, a tua sensação de frio, de calor, de desgaste, de cansaço. Leva isso em consideração. Não fotografe apenas com os seus olhos, né, cara? Você vai estar muito preocupado ali, pensando na abertura que você vai utilizar, no desfoque ou na técnica fotográfica, cara. Deixa isso de lado, brother. Quando você vai viajar, de repente usa o modo A aí, que é o modo prioridade de abertura, que você define uma abertura fixa e o resto a câmera faz por você, para que você possa de fato traduzir a tua fotografia com sentimento. Então pensa no cheiro, na textura, na temperatura, no que você está vivendo de fato e tenta traduzir isso de uma forma visual. Isso vai mudar sem dúvida a tua fotografia de viagem, tá? Outra coisa, ó, velho, uma dica bônus aqui. Busque detalhes, tá? Eles constroem memória com muito mais força do que só as paisagens abertas. Então, às vezes você está fotografando sempre no grande plano geral, quer mostrar arquitetura, mas os detalhes, tá? O detalhe, aquele plano fechadaço, ele pode contar uma história e contar ainda mais história do que um plano aberto. Então, lembra-se disso, utilize os planos, né? A distância focal ao seu favor, as aberturas ao seu favor, mas utilize os planos. Um grande plano geral, um plano médio e um plano detalhe não pode faltar aí na tua fotografia de viagens. A textura é muito importante, cara. Sabe aquela textura daquela comida, aquele sentimento, aquela fumacinha saindo de repente do prato? Isso faz total diferença. Vamos para a dica 3, tá? Que é o seguinte, cara. Varie os ângulos e as perspectivas. Olha só, cara, isso é muito comum de quem tá começando, de quem tá viajando. Minha mãe faz isso, cara. Minha mãe pega o celularzão dela aqui, ó, de qualquer jeito e bum, bate foto, cara. Não, cara, suba no lugar mais alto, cara, se abaixe, fotografe pelo reflexo da água ou de repente pelo retrovisor do teu carro que você tá aí alugando.
A diferença entre uma foto comum e uma foto inesquecível, ela pode ser simplesmente a perspectiva. Então, nossa missão como fotógrafo é documentar, é fotografar a viagem, um lugar, mas uma perspectiva diferente, porque a perspectiva comum, todo mundo faria aquela foto, cara. Todo mundo pega o celular aqui e bate a foto daquele lugar. Então, a tua missão, para conseguir trazer de fato uma linguagem para a tua fotografia, ela deve ter uma variação de ângulo e de perspectivas. Isso vai fazer total diferença. Então, de novo, suba num lugar mais alto, faça um contra-plongé, um plongé, se abaixe, utilize o reflexo, utilize os espelhos, né? Então, por exemplo, tá vendo aqui, ó? Eu tenho meu vidro aqui de casa, ó. A cortina tá fechada, então aqui tem um reflexo acontecendo. Se utilize disso, cara. Isso demonstra visualmente com 2 e 3 cliques de viagem, com ângulos diferentes, entendeu? Então, assim, quando você se utiliza de uma linguagem diferente, fica mais interessante. Existem mais camadas na fotografia. Então, demonstre isso de forma visual. Utilize esses padrões, essas quebras de padrões, ângulos diferentes, para de fato conseguir ilustrar e mostrar a viagem. Por exemplo, você está de repente num trem, cara, usa o reflexo do trem para mostrar o que está lá fora e você também dentro do trem. Então, se utilize dessas artimanhas, cara. Reflexo da água, por exemplo, acabou de chover, fica aquelas poças de água na praça. Em vez de você fotografar o assunto, fotografe o reflexo da água mostrando aquele assunto. Isso traz camadas, profundidades e deixa a fotografia, sem dúvida, mais interessante. E o nosso quarto, tá? Nosso quarto ponto aqui para quem fotografa a viagem, para ter fotografias mais incríveis, é o seguinte, cara. Inclua pessoas, cara, mesmo que seja você. Então, gente, cara, na fotografia a gente dá escala, dá emoção, dá contexto. Mesmo que seja um autorretrato teu de costas, por exemplo, olhando para algum assunto, pode transformar aquela paisagem, aquela simples paisagem numa história. Então, de repente, você de costas, você apreciando aquele espaço. Então, inclua mesmo que seja você na fotografia. Isso é importante para te inserir naquele contexto, para dar escala, para dar profundidade, para trazer uma emoção. Por exemplo, alguém que está confeccionando um artesanato, né? Em vez de você tirar foto só do artesanato, do produto final, por que não fotografar aquela pessoa no ato de fazer aquilo? A experiência dela costurando, dela pintando, dela retratando, e sempre de uma perspectiva diferente, de um ângulo interessante. Porque viajar é uma experiência que é humana, né? Então, assim, traga a humanidade para tuas imagens. Sabe, até um desconhecido pode virar um personagem. Eu vou incluir também algumas fotos da Mauritânia, de alguns personagens, de algumas crianças, porque aquelas pessoas, o vestuário, como eles se colocam, como eles se interagem com o ambiente, a feição delas, né, o rosto delas, a experiência delas, a marca ali faz total diferença para você contar uma história. Então, até uma pessoa que é uma desconhecida, de repente, uma fotografia de rua, num espaço, pode trazer um contexto a mais para não ser apenas uma paisagem que você esteja mostrando. E vamos lá então para o nosso quinto ponto, cara, que eu acho que é um fator definitivo para você conseguir de fato extrair o máximo da tua fotografia, que é o seguinte, cara. Toda fotografia, ela precisa de edição, cara. Embora a fotografia, as câmeras sejam muito boas, elas tenham muita qualidade, mas você não consegue, sem editar, de fato transmitir a emoção daquela luz, daquele momento que você está vivenciando. Então muita gente acha que você não precisa editar a foto, mas cara, a edição é onde acontece a mágica, onde você consegue exaltar a tua linguagem, a luz, o que você viu, o que você percebeu. Então assim, ó, o quinto ponto é: edite com emoção, mas não com modinha. Ou seja, na hora de editar, não use um preset qualquer, porque tem muito isso, cara. As pessoas vão lá, pegam um preset na internet, porque tá na moda, porque essas cores estão bonitas. Pergunte de fato se essa linguagem, essa edição que você está colocando ali traduz o momento que você viveu. Vou dar um exemplo, cara. Lá na Mauritânia nós temos um lugar que é totalmente desértico, né? A gente tá na África, a gente chegou a pegar lá 55 graus no deserto. Então, o contraste, a luz, a cor, a temperatura da cor, tudo isso pode intensificar a tua memória. Para que você não, obviamente, não é para esconder a verdade, não é para criar algo que não existe, mas, por exemplo, você está numa viagem de neve, você está esquiando, cara, talvez faz sentido essa fotografia ser um pouquinho mais fria, você ter tons mais para o azul. Já se você, de repente, está na praia, faz sentido a tua edição partir um pouquinho mais para o amarelo, ter tons mais quentes, entendeu? Então isso faz total diferença. Lembre-se que cor, contraste, luz, tudo isso serve para intensificar a sua memória, né? A fotografia em RAW, a tua câmera não vai ter capacidade de fazer o mesmo processamento que teu cérebro teve de sentir, de vivenciar tudo que você viveu lá. Então assim, ó,
Com essas dicas que eu dei aqui pra vocês, essas 5 dicas que eu dei pra vocês, cara, tuas fotografias de viagem, elas não vão ser mais só apenas registros. Elas vão passar também a ser memórias vivas. Então, siga esses passos, cara. E se você curtiu esse vídeo, deixa teu like, se inscreva, compartilha para mais alguém que ama viajar, cara. E se você quiser, de repente, aprender fotografia, se você quiser ir lá no deep, lá no fundo mesmo, cara, se você, de repente, está começando e quer pegar um atalho para fazer fotografia como hobby ou ainda para fazer da fotografia a tua ferramenta para ganhar grana, a tua vida, cara, eu tenho um curso que vai te dar um atalho para isso. É a fotografia do básico até o profissional, para você de fato pegar o atalho para viver do sonho, para viver da fotografia. E ainda, se você de repente tem uma dificuldade em editar suas fotografias, se você acha que a tua edição não tá legal, cara, eu também tenho um curso que te ensina a editar, cara, com alma e com verdade, para você traduzir de fato tudo que você viveu naquele momento do clique, da captura na tua edição. Então, não deixe de comentar aqui embaixo, cara, comenta qual foi a tua viagem mais marcante, a tua viagem mais especial, ou ainda a viagem que você saiu frustrado porque não conseguiu fazer as fotos que você gostaria. Eu sou o Maurício Guartelar, mais um dia, mais um dólar, e é nóis.